Um prazer ter vocês aqui para poder iniciar essa outra parte da tarde da Arena Fintech. A gente vai poder falar aqui um pouco, acompanhando e seguindo as nossas discussões sobre o novo profissional agora do mercado financeiro na era pós-digital. Quem é o profissional da era digital a gente já conhece. Vocês sabem que quando a gente teve o advento do digital, muita coisa mudou. Só que agora as coisas mudaram ainda mais. Isso vai exigir da gente algumas transformações. Eu vou trazer aqui para o painel para discutir com a gente esse papo, tanto representantes de empresas que estão criando seus próprios braços educacionais para poder desenvolver soluções, como também empresas que estão focadas na parte de desenvolvimento de novos profissionais nesse momento de mercado. Então, sem mais delongas, queria chamar aqui para o palco, primeiramente, a Cláudia Silva, que é gestora de pós-vendas de contas corporativas da Cisco. Uma salva de palmas, por favor. Fique à vontade. O Cláudio Leasing, CFO e cofundador da Tribe. Salva de palmas. Darlan Costa, superintendente de arquitetura de TI da Caixa. E o Maurício Garcia, conselheiro acadêmico do Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. Caro, fica à vontade. Bom, prazer contar com vocês aqui. Para começar, pessoal, acho que o tema é super abrangente e a gente tem diferentes percepções, diferentes recortes aqui para poder explorar. Eu queria começar ouvindo um pouquinho de uma apresentação de vocês para que todo mundo possa conhecer o que vocês desenvolvem e tudo mais. Vamos começar aqui com o Maurício, falando um pouquinho da Intel, por favor. E de você também, obviamente. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite aos colegas aqui. Bom, eu sou conselheiro acadêmico de uma nova instituição, que é uma faculdade de Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. São cursos de computação, a faculdade nova foi criada a partir de uma doação muito generosa do André Esteves, do Roberto Salluti. Então, estamos desenvolvendo essa instituição. A minha formação, eu tenho uma formação bastante eclética, eu já atuei em várias áreas. Eu sou médico veterinário de formação, mas desde cedo eu mexo com tecnologia, comecei minha carreira com parte de estatística, análise de dados, e fui percorrendo diversos caminhos, mas estou muito focado em educação e tecnologia. Maravilha. E falando um pouquinho sobre a Intel especificamente, como é que surgiu essa necessidade de criação da Intel? Bom, o Intel em primeiro lugar, assim, ele não é uma escola do BTG, ela é desvinculada do BTG, ela é na pessoa física do André Esteves. Sim. Isso foi a partir dele, da mulher dele, Lilian e do Salluti, que resolveram criar uma instituição para o quê? Eles participaram de vários eventos, e em um determinados eventos falaram que a limitação de investimento no Brasil é um problema de liderança na área de tecnologia. Entendi. Então foi criado, isso começou há 3 anos, 3, 4 anos que teve essa ideia de criar uma escola para formar líderes com forte bagagem de tecnologia. Quer dizer, não é uma escola de tecnologia, é uma escola de líderes, mas que tem uma formação muito sólida em tecnologia, que é o perfil do futuro, Todos os líderes têm que ter uma formação muito forte em tecnologia. Maravilha. Cláudio, por favor, uma apresentação sua também. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, eu sou carioca, tenho 30 anos de vida profissional, a maior parte desse tempo em empresas de tecnologia. Já trabalhei como gerente de projeto para a América Latina, já trabalhei como CFC Delivery Manager e a maior parte da minha carreira foi fazendo relacionamento pós-venda com cliente corporativo, B2B, sendo essa ponte entre o mundo técnico e o mundo de negócios e ajudando o ecossistema das contas a prover a melhor experiência para o cliente, de modo a que ele possa ter o melhor do que ele compra do fornecedor. Já trabalhei com o setor aéreo e atualmente eu atendo na Cisco, há já 11 anos, o segmento de Service Provider. E há 4 anos, em paralelo com a minha atuação de relacionamento pós-venda, eu sou líder da comunidade de afinidade racial da Cisco, que é a Connected Black Professionals, fomentando ações de diversidade e inclusão. Maravilha. Cláudio, por favor. Traz um microfone. O meu ficou com um problema, meu fone. Por favor, pode falar, Cláudio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sou o Cláudio, eu sou cofundador da Tribe, atualmente CFO da Tribe. A Tribe é uma startup fundada em 2019, eu vou falar um pouquinho dela. Antes de fundar a Tribe, eu fui executivo bastante generalista durante 15 anos. Em agosto de 2019 a gente vai completar agora 4 anos de jornada. A Tribe é uma escola e também uma fintech. A nossa missão é gerar oportunidade na vida das pessoas.
e a gente faz isso hoje através de um curso de desenvolvimento, né, uma formação em desenvolvimento web, que dura 1 ano, é bastante intensa, é um curso livre. E a gente também é uma fintech, porque a gente optou por ser um modelo verticalizado, então a gente oferece crédito para quem estuda com a gente. O principal produto que a gente tem de crédito mais utilizado, vamos dizer assim, é o que a gente chama de modelo de sucesso compartilhado, que é uma modalidade onde a pessoa ela pode estudar durante o ano inteiro e só começar a nos pagar quando ela conseguir um trabalho através da formação. A gente gosta muito desse modelo porque ele alinha 100% do sucesso da pessoa ao nosso sucesso, então a gente só recebe se a pessoa começa a trabalhar, o que nos coloca num lugar de bastante parceria com a pessoa estudante que escolhe a Tribe. Nesses 4 anos quase, a gente já recebeu mais de 350 mil inscrições no nosso processo seletivo. A gente aprova uma parcela pequena dessas pessoas. A gente tem mais ou menos 3 mil pessoas formadas e a gente já colocou no mercado, ajudou pessoas a começarem suas carreiras em tecnologia, mais ou menos 3 mil pessoas. Tá? Ótimo, bacana. Darlan, por favor. Ô Bruno, primeiro quero agradecer o convite, né, e parabenizar a FEBRABAN pelo congresso, cumprimentar aqui meus colegas de painel. Bom, eu sou Darlan, estou hoje na área de tecnologia da Caixa, sou empregado de carreira, são 23 anos na Caixa, onde tive a oportunidade de trabalhar na rede de agências, né? Então estive ali 5 anos na nossa linha de frente. Também trabalhei na área de gestão de produtos, né? Um produto muito especial que temos lá, que provavelmente muitos dos aqui presentes já conhecem bem, né? Que é o crédito imobiliário. E já há alguns anos também na área de tecnologia. Para mim é um desafio participar desse painel, né? Apesar de toda a experiência que hoje eu estou à frente da área de tecnologia, e lá também temos muitos desafios aqui, né, relacionados ao que vamos debater nesse painel. Eu queria destacar, Bruno, aí também contribuindo com a relevância do painel, o que foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial, né, no relatório sobre o futuro dos empregos, agora em abril, quando ele diz, né, que a ascensão aí dos empregos que serão escalados tem uma relação muito forte com a tecnologia, com a sustentabilidade e com a digitalização. Então acho que aqui está o desafio, a Caixa está justamente, exatamente, né, como instituição financeira, buscando aí mais tecnologia, mais sustentabilidade, mais digitalização. Então é um desafio para todos nós. Sem dúvida. Pessoal, obrigado pela apresentação de vocês. Para a gente começar esse papo, eu gosto sempre de fazer uma pergunta mais abrangente e a partir daí a gente já consegue seguir alguns rumos. A gente sabe, né, que quando a gente começou com esse contexto digital, as necessidades que tinham dos profissionais era saber um Excel, saber um pacote Office, né, isso já colocava a pessoa no começo. E não era algo que era largamente como posso dizer, uma competência que nem todos tinham, que o mercado inteiro demorou um certo tempo para poder fazer essa formação. Hoje, obviamente, isso é básico de qualquer profissional, mas existem outros desafios, tanto na necessidade, na carência de mão de obra para atuar com a parte de programação, né, todo esse sentido. Agora a gente também tem a IA generativa trazendo mais possibilidades de aumento de produtividade, mas ao mesmo tempo também coloca pessoas que não têm essas aptidões numa situação mais complicada, né, e também alguns trabalhos acabam sendo também substituídos. Eu queria ouvir um pouco de vocês, qual que é as habilidades, né, que vocês enxergam como fundamentais nesse contexto de transformação que a gente está tendo agora, que é algo realmente sem precedentes e que exige um nível de competências muito específicas que eu queria debater com vocês. Começando com a Cláudia, o que a gente tem aí? Você entende que vai ser fundamental nesse novo momento do mercado? Eu acredito que é fundamental que esse profissional, primeiro, ele tenha um pensamento crítico e saiba interpretar o contexto do mundo atual. A gente vive numa sociedade cada vez mais complexa. Falando do mercado financeiro, né, que nem é a minha área, mas eu, enfim, fui entender um pouco melhor qual é o mercado que a gente tem hoje para trabalhar, né? A gente vive num país que tem 200 milhões de habitantes e que ano passado ultrapassou a marca de 1 bilhão de contas bancárias. A gente tem uma sociedade que 50% vive com até R$3.000.
A gente tem 2% das pessoas ganhando um pouco mais de 20 mil reais. A gente tem 7 mil empresas sendo abertas todos os dias. 7 mil CNPJs demandam 7 mil, no mínimo, contas bancárias. Então, esse profissional que quer trabalhar com a área de finanças e quer inovar em tecnologia, ele precisa conhecer essa sociedade para quem ele está pensando em inovar. Ele precisa entender as dores desses clientes em todas as suas complexidades. A gente poderia fazer vários recortes aqui sobre etnia, gênero, educação, padrão de consumo, para ele entender como ele inova, como ele cria valor e como ele traz a instituição financeira como um parceiro de vida e de carreira dessas pessoas. Então, se ele não tiver pensamento crítico, adaptabilidade, empatia para entender a dor desse cliente, ele vai ter muita dificuldade em inovar da forma que o mercado precisa. Maravilha. Cláudio, o que você me diz aí de competências e tudo mais? Legal. Acho que para complementar o que a Cláudia falou, coisas que a gente conversa muito com um estudante nosso. A primeira habilidade central que a gente reforça é aprender a aprender. Então, assim, a tecnologia que a gente ensina hoje, daqui a um ano, provavelmente pode estar obsoleta. E essa postura e a capacidade de conseguir aprender coisas do zero em ciclos renovados, certamente para o longo prazo da carreira das pessoas, algo extremamente necessário. E acho que até para navegar também dentro de grandes empresas, você poder navegar sua carreira por diversos horizontes, você aprender a aprender, ou saber aprender é um ponto-chave. O segundo ponto que a gente percebe e também conversa muito com as empresas, que é algo que elas sentem muita falta em processos preparatórios ou em quem está chegando no mercado, é assim, uma fundamentação socioemocional abrangente, completa, e que a pessoa de fato dedique tempo para entender aonde ela tem deficiências e como é que ela vai cobrir aquilo. E acho que, em particular, o traço que a gente mais percebe, também um desafio interno nosso na companhia, é comunicação, tanto síncrona, apresentação, comunicação pessoal, quanto assíncrona por escrito. Acho que isso para o mundo que a gente vive é extremamente necessário. E por fim, acho que para não chover molhado no tema de AI, assim, a pessoa ter capacidade de alavancar AI para aumentar a produtividade dela e de todo mundo que está no entorno dela, porque isso a gente já percebe, inclusive, sendo pergunta de processo seletivo. Em pouquíssimos meses já faz parte de um processo seletivo de uma pessoa desenvolvedora, dependendo da empresa, isso já está no dia a dia. Então, eu acho que não tem como a pessoa se desvincular de ter que colocar energia para aprender como alavancar a inteligência artificial no seu dia a dia. Boa. Maurício. Bom, complementando então os colegas aqui, eu acho que a questão principal que eu quero salientar é tecnologia. Né? Quem não souber tecnologia vai ficar de fora. Para mim não tem a menor dúvida. Quer dizer, a fase, a era de pedir para o pessoal da TI, essa era acabou. Não dá mais para a área de negócio, falar, precisamos de um negócio, chama o menino da TI, pede lá para ele desenvolver. Isso não existe mais. Você veja o seguinte, se uma instituição financeira, ela recebe um processo, porque ela fez uma detecção de fraude de um possível cliente, e detectou que aquele cliente estava fraudando algum processo, e aí ele não estava fraudando, ele toma um processo. Será que o jurídico não tem que entender o que é a acurácia de um modelo preditivo? Quer dizer, ele precisa entender o que é acurácia, né? O jurídico precisa entender isso, senão ele não tem nem condição de discutir sobre isso. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, mas todas as áreas, se você não conhece tecnologia, por exemplo, você vê o seguinte, se você está na área de finanças, no mercado financeiro, você não conhece blockchain com alguma profundidade, você está fora, não dá, porque a coisa mudou. Então, assim, em complemento ao que foi colocado aqui, eu me ensino o seguinte, estudem tecnologia, quem não souber tecnologia vai ficar de fora. Vira um novo conhecimento básico, né? E é um conhecimento básico também que muda toda hora. Essa é que é a grande questão. Mas Darlan, me diz aí. Bom, depois dos mestres aí, né, da educação, o que eu vejo assim como diferenciais e que eu posso acrescentar aqui? Eu acho que 3 coisas aqui. Primeiro, um pensamento analítico. Quando a gente tem aí toda a nossa disposição, toda a tecnologia que temos hoje, que está sendo impulsionada cada vez mais e será, né, pelo uso de inteligência artificial, o pensamento analítico é que vai nos permitir fazer um conjunto de associações mais valiosas. Eu acho que o argumento que os profissionais precisam trazer, né, para a mesa, trazer para a produtividade nas empresas, precisa estar baseado em dados. Isso vai ser cada vez mais um diferencial, porque as tecnologias estão disponíveis. Né? E quem não tiver essa capacidade
de ter o pensamento analítico, de estruturar seu pensamento, de trazer o argumento baseado em dados, vai perdendo espaço. Porém, isso gera, né, uma série de insights, uma série de ideias que por si só podem ser só ideias. E aí eu acho que entra a segunda habilidade que eu acho que é importante acrescentar aqui, que é o pensamento criativo, né? Então eu sou analítico, tenho ali um argumento forte, baseado em dados, tenho insights, mas se eu não tiver criatividade, né, Cláudio? Se eu não tiver o espírito empreendedor, se eu não tiver coragem, se eu não tiver, né, perder o medo de errar, se eu não tiver essa vontade de fazer, vai ficar só uma ideia ali sem vida, né? Então acho que o pensamento criativo, né, nos nossos profissionais vai ser também, mais uma vez, impulsionado pelas tecnologias que estão ali disponíveis. E por último, né, reforçando uma questão que o Cláudio já trouxe muito bem aqui, né, mas eu queria colocar até num âmbito mais amplo de inteligência emocional, que você trouxe um pouco ali na sua fala, né, Cláudio? Que não adianta também nada disso se a gente não tiver ali no profissional uma inteligência emocional que pode, pelo contrário, né, de não ter essa habilidade, pode atrapalhar. Como assim, né? A gente vê grandes profissionais muito talentosos, né, mas que quando cria algum tipo de bloqueio, seja por uma frustração, seja por um acidente de percurso, ou por uma falta de empatia com o colega, né? Eu já vi casos de falta de empatia com o colega tem o potencial de atrasar meses, anos, o desenvolvimento de uma instituição, né? Dependendo do processo em que se esteja. Então essa é uma habilidade que vejo como fundamental. Bacana. Tem uma coisa que você falou aqui a respeito do pensamento analítico, que a gente entende que é o fim também da era do achismo, né? Assim, a questão é se não tiver como embasar de fato em cima de dados, fica difícil sustentar, e também, obviamente, a parte de criatividade sendo amparada, inclusive pelas ferramentas que a gente tem, a própria IA generativa acaba ajudando no final do dia, né? E por fim, o esteio emocional, que sem sombra de dúvidas é um grande ponto fundamental como competência. Mas, pessoal, olhando um pouco para todo esse cenário, a gente falou que há uma dificuldade, inclusive, uma carência de profissionais. A gente teve um papo ontem com o próprio Gil Giardelli aqui, que é um futurista, falando da dificuldade de uma vaga que está aberta no Einstein há vários meses, porque não tem alguém especialista em impressão 3D de órgãos, que é uma coisa mega específica, uma nova competência. Mas a gente entra também naquela questão, existe também uma escassez muito grande de profissionais, sobretudo na área de tecnologia. E como é que vocês entendem, né, que esse profissional hoje, que ele facilmente consegue se recolocar, ele facilmente está trabalhando para uma empresa no exterior, recebendo em dólar ou em euro, e como é que vocês enxergam o desafio de quem está na ponta empregadora de lidar com todo esse assédio de concorrentes aí, nacionais e internacionais, e começando com o Cláudio aqui? Eu acho que deve ver isso muito na prática, porque vocês formam muitos profissionais para esse mercado de tecnologia, né? Sim, a gente de fato vê isso acontecendo, e aí vou trazer um pouco da perspectiva também nossa como companhia, né? Assim, pelo menos a nossa visão é esse profissional que é extremamente capacitado, que tem um conhecimento específico, ele vai trabalhar onde ele quiser. Uhum. Então é difícil de competir. Se for competir por dinheiro, dificilmente essa conta vai fechar no tempo. Então, assim, o que a gente entende que são pilares possíveis aqui de serem trabalhados para manter mesmo aquela pessoa extremamente talentosa que está sendo assediada, firme, trabalhando com você e gerando valor para a empresa. Então, assim, primeiro ponto do nosso lado é cultura sendo colocada na prática, de fato, né, e não um PowerPoint na parede. A gente fala disso muito e, de fato, leva isso extremamente a sério. Segundo, a gente, pelo que a gente faz, a gente tem um vínculo com o propósito, né, educação, trabalhar com educação. Atrai pessoas por conta desse propósito, então eu acho que encontrar qual é esse propósito e usar ele e reforçar ele é algo que ajuda muito, porque tem diversas pessoas que ficam porque querem de fato continuar ajudando a transformar a vida das pessoas. O terceiro ponto que eu queria destacar é a pessoa conseguir enxergar uma estrada de crescimento, desafio e desenvolvimento. Óbvio que quando a gente está no mercado como a gente esteve 2 anos atrás, tudo acelerando, é muito mais fácil de gerar isso.
A gente está no mercado muito mais, vamos dizer, em contração, ao final de contração, e é um desafio você manter as pessoas motivadas e com desafios, mas não quer dizer que é impossível, né? O que a gente faz, de alguma forma, é tentar manter o longo prazo muito concreto e firme para as pessoas, para que elas continuem acreditando nesse longo prazo, ao passo em que a gente traz as pessoas para ajudarem a gente a construir o caminho entre o agora e o longo prazo, seja ele um caminho de construção ou de reconstrução. Outras duas coisas aqui para fechar. A gente sempre trabalhou processos de feedback e de performance review de uma forma muito séria. E acho que essas pessoas valorizam demais, terem visibilidade de quando eles vão acontecer, quando são os ciclos, como é que se trata esse tipo de coisa, a capacidade da pessoa ser transparente, receber feedbacks de forma transparente conta muito. E por fim, assim, a pessoa conseguir enxergar um caminho para que, se a empresa gera riqueza, ela também possa gerar patrimônio no tempo, e ela tem um caminho concreto para que isso aconteça e seja transparente, justo, ela consiga enxergar como é que esse caminho pode se dar. Então, assim, são formas que a gente usou aqui só compartilhando, não quer dizer que elas se aplicam a todos os lugares, mas isso fez com que a gente tivesse no tempo menos turnover do que, vamos dizer, benchmark da indústria, quando a gente compara com empresas do nosso tamanho. Sobretudo quando a gente está falando de startups, né? Você precisa ter alinhado esse incentivo e também saber manejar essa ansiedade que essa geração também tem em relação a querer crescer e progredir na carreira, e muitas vezes isso tem que ser trabalhado, né? O que você me diz, Maurício, a respeito dessa... Não, eu acho que a empresa ela tem que dar um sinal claro para suas equipes através do prestígio do líder de pessoas, de gestão de pessoas. O que acontece? É muito comum que nas empresas, sei lá, o diretor financeiro tenha mais prestígio, diretor de operações às vezes, mas normalmente parte de pessoas não é o setor mais prestigiado das empresas. Essa é uma regra que a gente observa. Eu, pelo menos na minha experiência, observo isso, né? Tem empresas que nem tem DP, mas não tem gestão de pessoas, e confunde DP com RH, quer dizer, sabe, então eu acho o seguinte, isso é um sinal que a empresa está dando para quem está trabalhando na empresa, que aquela vertical não é importante, né? Então, se você dá um sinal claro que você tem uma pessoa realmente sênior, uma pessoa na liderança da gestão de pessoas, você está dando um sinal para o resto da organização, porque o principal é como é que você investe nas chefias. Ou seja, porque o papel do chefe não é organizar processos, claro que tem que entregar resultado, tudo bem, mas é como que ele mantém, motiva e engaja a sua equipe, né? Então esse sinal é dado através de uma política muito madura, muito assim, real, crível, né? De gestão de pessoas. Então, na minha opinião, é isso. A empresa tem que escolher muito bem o prestígio que ela dá para a vertical de gestão de pessoas. Que é uma sinalização grande em relação ao quão sério, talvez, pelo menos sendo percebido pelo funcionário, pelo colaborador, quão sério que a empresa está levando toda essa questão de progresso de carreira dos seus colaboradores, né? Dala, o que você me diz? Bom, eu não tenho tanto assim a acrescentar. Acho que o Cláudio, o Maurício já trouxeram ali os elementos que eu penso como fundamentais, sim. Mas vou só reforçar aqui o ponto do propósito. Acho que o propósito é uma coisa que na Caixa, inclusive, né, eu diria que todo empregado da Caixa tem muito orgulho de ser parte, né, de uma organização centenária, que faz tão bem para o país. E isso é muito forte, o propósito. Eu acho que quando uma empresa consegue ter e mostrar, e que seja verdadeiro, genuíno, né, um propósito que não acaba na curva do dia seguinte ou na próxima reunião de diretoria ou na troca de um executivo. Quando isso tem uma força que leva adiante, acho que todo bom profissional precisa disso, né? Ele vai se identificar com isso, e quando ele se identifica é muito forte. Pode vir o assédio, óbvio que a questão do salário já não é mais o primeiro fator de decisão para os bons profissionais decidirem por mudar de emprego, mas eu acho que isso combate muito o assédio. E um outro ponto que também já esteve presente ali na fala do Maurício é aquela questão de tirar do discurso aquela velha frase de que as pessoas são mais importantes, né? E trazer para a prática. Isso precisa, de fato, né? É muito interessante quando o Maurício traz essa visão de que o executivo de pessoas precisa ter realmente a mesma projeção, a mesma relevância que o executivo de finanças, que o executivo de TI.
né, que o executivo que cuida ali dos negócios da empresa, já que as pessoas são a parte mais importante, né? Então, acredito que isso também percebido pelo corpo funcional é um fator muito importante para que ele entenda que, de fato, aquilo não é um discurso, é uma prática. Então, tendo propósito, tendo essa transparência e, de fato, na prática, a valorização das pessoas, eu acho que não somente com isso, né, eliminaremos aí esse assédio que vai existir, né, com a facilidade que temos hoje lá na Caixa, inclusive, né, alguém pode achar que não é porque tem concurso, tem estabilidade, não é assediado, né, pelas empresas, é do mesmo jeito, gente. Nós temos inclusive muitos colegas que estão de licença prestando serviço, né, a empresas no exterior. Então a Caixa não é diferente pelo fato de ser, né, uma empresa pública, de termos ali o concurso, de ter estabilidade, né? É um pouco diferente, mas nesse viés a gente também é atacado da mesma forma. Os desafios estão para todos no final do dia, né? É verdade. Cláudia, por favor. Bom, acho que já cobrimos bastante esse assunto, mas eu acho que a gente pode falar sobre dois aspectos. Um é, as empresas precisam criar um ambiente em que esse profissional qualificado queira permanecer, porque o assédio é um fato, né? Até funcionários públicos estão sendo assediados, e esse funcionário, ele também esse altamente qualificado, como o Darlan bem disse, o salário não é o único motivador, ou às vezes nem é o motivador. Ele quer se sentir ouvido, ele quer se sentir pertencente, ele quer entender que tem um caminho para ele dentro da organização, ele quer saber que essa organização tem um rumo, porque muitas vezes a pessoa está na empresa, mas ela não entende o que ela está fazendo ali, ela não está alinhada com a estratégia da empresa. Então, acho que esse dever de casa, de ter o time de pessoas num papel de destaque e ajudando a conduzir a estratégia da empresa. A questão do feedback dado de forma honesta, aberta, e o funcionário ter essa condição de falar o que ele sente, falar como ele pode contribuir, não só com a habilidade de hard skill dele, mas as ideias que ele traz para a organização. Hoje, o funcionário que não se sente ouvido, ele acaba se desconectando da empresa e vai embora. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é as empresas também assumirem a sua parte em acabar com essa escassez de funcionário. Como eu falei, somos 200 milhões de habitantes, nós temos, 12 milhões de desempregados. Então, como é que a gente também prepara pessoas para, primeiro, garantir a continuidade do negócio, né? Você não pode depender de um profissional popstar, que só ele sabe fazer aquilo. Então, como é que você começa a mesclar as suas equipes com esses profissionais altamente qualificados, sênior, high performers, com pessoas pessoas júnior, pessoas plenas, não necessariamente jovens, e essa é uma outra questão, porque por causa do advento da tecnologia, a gente tem uma infinidade de pessoas de gerações diferentes que estão tentando vir para o mercado de tecnologia. Semana passada, por exemplo, eu fui numa formatura no Rio de um projeto de formação de mulheres no IT Essentials, que é uma parceria com a Academia Cisco, e são mulheres na casa dos 30, 40 anos. E elas querem entrar no mercado. Então, que tal a gente também olhar para esses profissionais que estão em transição de carreira, que estão querendo entrar para o mercado e fazer uma mescla no seu time e preparar pessoas para que, se esse profissional altamente qualificado decidir sair e não há controle sobre isso, você não tem um impacto tão grande no seu negócio e você ainda está contribuindo para aumentar a inclusão na área de tecnologia. E ter um plano para tudo isso também, eu acho que é bem importante, né? Não é algo que surge de uma hora para outra dentro de uma organização, mas que é super louvável quando você vê o nível de importância que é dado para esse tipo de aspecto quando a organização coloca isso para dentro e adota como uma política, né? Então é um fato. Exatamente. Tem algum complemento? Eu queria complementar só super rápido, porque eu acho que boa parte das coisas que a gente falou aqui, muitas empresas implementam, mas elas não são necessariamente lineares em momentos de bonança, em momentos onde o calo aperta. E o que a gente percebe assim, que quando o calo aperta, as empresas que de fato se mantêm fiéis àquilo que colocaram como propósitos e cultura, etc., que de fato gera solidez, porque é muito fácil isso funcionar no momento em que está tudo bombando, né? Quando os layoffs vêm, somente no mundo startup que a gente vê sustentar um discurso, e depois fica complicado, porque assim, quando o ciclo passa, como é que você convence depois de que o que você tanto pregou não é uma situação que pode acontecer novamente, né? Bom, partindo agora para algumas perguntas mais específicas, eu queria ouvir um pouco de você, Maurício, até mesmo
olhando a origem da Intel, né, como é que ela surgiu e tudo mais, eu queria entender, vocês hoje, como trabalham a parte de detecção, formação e colocação dos talentos formados pela Intel no mercado de trabalho, então, como é que vocês fazem essa esteira? E, obviamente, também como essa esteira é feita junto a oportunidades dentro do mercado de tecnologia e do mercado financeiro. Bom, então eu vou dividir em duas partes, né? A captação de aluno e depois a colocação no mercado de trabalho, né? O Intel tem uma política muito forte de bolsas, né? 50%, 60% dos alunos são bolsistas, eles não pagam mensalidade, e não só mensalidade, mas também eles têm moradia, refeição, ganham computador, então tem um esforço grande. Hoje a gente tem 350 alunos, aproximadamente 180 estão em moradia pagas pela Intel, né? Porque vem gente do Brasil todo, né? E isso é um desafio, Nós tivemos um caso de aluno, por exemplo, que estava muito emocionado porque ele nunca tinha dormido num lugar que não tinha goteira. Olha, né? só. É uma situação, né? E situações do tipo assim, por exemplo, ele toma o café da manhã no restaurante do Intel, almoça e a gente dá uma ajuda para jantar, porque o restaurante fecha de noite. A gente está falando de graduação. Né? De graduação. Tem aluno que não janta de noite para mandar para a mãe o dinheiro. Olha, né? E quando a gente pensa essa questão da fome, a gente acha que é uma coisa que está muito longe, né? Que não sei o que, ela está ali, está debaixo da gente, né? Então, assim, eu acho que o Intel tem um desafio mesmo de estar aberto a atrair um tipo de aluno. Isso, inclusive, impacta no seu processo seletivo, porque se a gente fizer uma prova convencional, é óbvio que alunos que tiveram melhores oportunidades de educação vão ter um desempenho melhor. Então, a gente tem que fazer uma prova bem calibrada para poder capturar propensão aos cursos de tecnologia, não tanto conhecimento que você teria por ter estudado nos melhores colégios. Então, assim, é um desafio nosso manter essa filosofia de ter pelo menos 50% de alunos bolsistas e ser justo no processo de admissão, né? Então, esse é um lado metade da sua pergunta, né? Outra metade é a colocação no mercado de trabalho. Isso aí, claro, a gente está numa área muito aquecida e isso para nós não é o nosso problema é fazer com que o aluno não vá para o mercado de trabalho, né? Porque o que acontece? Os alunos, os cursos do Intel, todo é baseado em projetos. Os alunos fazem projetos reais, não tem aquelas disciplinas tradicionais. Fazem projeto de 10 semanas com um cliente real. Aí o cliente começa a ir lá e começa a conhecer os alunos, ele quer contratar o aluno. E uma das condições é que não pode contratar aluno nos 2 primeiros anos. Por isso que a gente é período integral nos 2 primeiros anos. A gente quer que o aluno não seja contratado, por isso que tem o programa de bolsa, tudo, para ele poder garantir a permanência, para ele poder se formar adequadamente. Mas depois vai. Então, assim, a colocação no mercado nessa área não é um problema, não. Pelo contrário, a gente tem que segurar até. Você sabe que os cursos, os bacharelados, principalmente as faculdades de computação, tem esse problema, porque os alunos abandonam o curso. Começa a receber uma proposta no 2º ano e ele não completa a faculdade, a empresa não pede diploma, ele abandona a faculdade precocemente, e isso mais pra frente ele vai sentir falta. E tem outras formações que a gente não está falando só da formação técnica, né? Inclusive. Não, e outra coisa é o seguinte, assim, mas lá na frente ele vai sentir falta, porque uma coisa é você baixar um framework que você copiou e colou um negócio que você aprendeu lá no Stack Overflow e funcionou aquele negócio lá. Outra coisa é entender como é que foi feito aquilo lá. É diferente. É verdade, verdade. Nessa mesma linha, Cláudio, eu queria ouvir um pouco de você, né? Que vocês têm acordos com várias empresas que envolvem colocação de profissionais, né? É diferente, nós não estamos falando de graduação, ou estamos, não sei. Eu sei que os cursos não são, até onde eu sabia, de graduação. É mais transição de carreira. Então, puder contar um pouquinho disso e quais desafios vocês encontram na definição das habilidades requeridas junto às empresas, ou seja, vocês fazem a parceria com a empresa, não sei se elas passam algum tipo de determinação nesse sentido, né? E o lado dos alunos, quais os desafios que eles enfrentam nessa jornada e como vocês se deparam em relação a esses tipos de desafios dos alunos, né? Legal. Tá bom, obrigado, Bruno. Assim, acho que para deixar nítido, a gente é um curso livre, então a pessoa precisa ter 18 anos completos para ingressar no curso, mas não tem nenhuma limitação de idade. Vou falar mais um pouquinho depois, porque conversa bem com o ponto que você fez, Cláudio. Mas quando a gente olha a gente trabalha com 700 empresas mais ou menos hoje que são parceiras nossas, que já contrataram com a gente nos últimos 4 anos. A demanda ela é bastante heterogênea, assim, entre empresas pequenas, startups, empresas médias, aí olhando por setor também, quem olha, olhando para o universo financeiro, fintech, tem um tipo de demanda, um tipo de linguagem que é usada de forma mais prevalente, em outros setores é diferente. Então, assim, a gente, mesmo dentro de empresas, né, empresas grandes têm demandas bem heterogêneas dentro, que podem ser até feitas por conta da pessoa gestora que está sentada lá, olhando para uma demanda específica, e se muda o chapéu, muda a visão da empresa e isso impacta diretamente na cadeia de contratação. Então, o que a gente fez foi criar uma formação base bastante ampla, que consiga atacar a maior parte dos problemas que a gente identifica hoje. Eles provavelmente vão ser diferentes daqui a 12 meses, então a gente tem um processo contínuo de alimentar
via feedbacks do que a gente recebe tanto de quem forma e está sentado na empresa falando, pô, eu devia ter aprendido isso daqui porque ia me facilitar muito a minha vida, e a gente recebe isso o tempo todo, assim como a gente recebe vários feedbacks das empresas por conta dos processos seletivos que a gente faz e papos que a gente faz de forma corriqueira depois de 6 meses que ela contrata, depois de 1 ano que ela contrata, para poder entender o que está sólido, o que a gente tem que manter e o que a gente precisa afiar. Então, assim, é um processo de contínua evolução. Em paralelo a essa formação base, a gente também percebeu que tem alguns destinos específicos de tecnologias e de frameworks que são mais prevalentes e que para isso não adianta a gente ter uma formação só, por exemplo, só em Java. A gente precisa ter uma formação em Java, a gente precisa ter uma formação em C#, a gente precisa ter uma formação em Python, e a gente fez formações complementares eletivas no final do curso para atacar isso de uma forma que a gente consiga atingir o máximo possível do mercado, dado que a gente trabalha para a pessoa estudante, para empregar 100% delas, e o mercado, né, como eu falei, apresenta essa heterogeneidade. Sob a perspectiva da pessoa que estuda com a gente, acho que o maior desafio que a gente vê é como é que uma pessoa que, por exemplo, é mãe, trabalha e tem que cuidar da casa, ao mesmo tempo se dedica 30 horas por semana para o curso. Então, é uma dedicação alta. É intensa durante um ano. É um ano de curso. É um ano de curso, exato. Então, conciliar tudo que a vida profissional e a vida pessoal das pessoas, e óbvio que tem diferentes personas, mas tem uma persona muito prevalente, que é essa pessoa que está numa outra carreira e quer transicionar para a carreira de tecnologia, ela já tem a sua vida definida e ela tem um número X de tempo à disposição. Então, a gente foi criando cada vez mais flexibilidade no curso para conseguir se adequar à agenda das pessoas, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa conseguir se organizar, né? Ela precisa conseguir separar o tempo e, de fato, quando a gente pensa no nosso processo seletivo, a gente tem alguns pontos-chave que a gente busca nas pessoas para aprová-las. Talvez o maior e principal deles é o quanto que a pessoa quer de fato ingressar nesse mercado. Porque para uma pessoa que tem zero conhecimento, que é boa parte de quem começa o curso com a gente, a pessoa não conhece nada de tecnologia, nunca viu uma tela preta de código na vida. Ela precisa estar muito afim. Então, identificar essa vontade, porque ela vai passar por uma jornada que vai ser extensa durante esse ano e depois vai requerer continuar aprendizado contínuo para o resto da carreira. Incrível, legal. E Darlan, passando um pouco para o lado da Caixa, né, que também é uma instituição tradicional, como você falou, e que também não está imune de ter também essa sondagem do mercado em relação aos seus profissionais, né? Como é que vocês, como instituição tradicional, que tem o concurso como a principal forma de entrada, né? Não só vocês, o BB também tem o concurso como a principal forma de entrada. Como é que vocês se organizam para treinar os concursados em temas de tecnologia, né? E que se atualizam o tempo todo? E também como que vocês chegam a perder esses profissionais de uma forma geral? É mais um profissional terceirizado? É o cara realmente que entrou via concurso, que também está sofrendo esse assédio do mercado no sentido de buscar esse talento? Como é que é essa dinâmica lá dentro? É desafiador. O assédio é tanto nos terceiros, né, como também nos empregados do quadro de funcionários, né, do concurso. De fato, assim, acho que começa lá na entrada, né? Quando a gente faz o concurso público, já de algum tempo, nós criamos um polo específico que a gente chama de polo de TI. Né? Antes não existia isso, depois isso foi criado justamente pela necessidade de atrair profissionais que já cheguem com uma base, né? Essa questão que o Cláudio trouxe ali, a base. A gente acredita muito que, tendo a base, quando você tem uma base em Java, por exemplo, você consegue com muito mais facilidade buscar, até pelo autodesenvolvimento ou com o e-learning, né, com algumas ofertas ali bem estruturadas, né, buscar o avanço do seu conhecimento. Quando você não tem essa base muito bem estabelecida, tudo fica mais difícil, né? Então, o investimento tem que ser maior realmente nessa base do conhecimento sobre as tecnologias, né? Então começa lá no concurso, a gente tem esse polo de TI, todos aqui estão convidados, né, no próximo concurso a ingressar na Caixa, é uma carreira belíssima, né? O polo de TI, então, o profissional ingressa direto na área de tecnologia, e lá dentro, estando lá, nós temos uma estrutura que a gente chama de Universidade Caixa, e essa Universidade Caixa, que inclusive já recebeu muitos prêmios internacionais, Bruno. Esse ano, acho que agora em março, abril,
fomos novamente premiados lá no Cubic Awards em Las Vegas, né? Realmente a Universidade Caixa tem, né, uma estrutura muito ampla de programas de capacitação. Então posso citar aqui como exemplo o programa de capacitação de cultura digital, né? Então como que acontece? Tem lá um conjunto de capacitações, né, que são bem estruturados, pensados. Tem instrutores que a própria Caixa forma, né, para poder estruturar essas capacitações. Então tem uma baita estrutura interna, né, para ir transformando ali, né, na direção do que a gente precisa, no caso aqui no contexto da sua pergunta, né, voltado ali para a tecnologia. Então eu posso citar esse programa de cultura digital, posso citar também algumas ações que nós fazemos, né, aí também liderados pela Universidade Caixa. Nós tivemos um processo que a gente chamou de Visto Caixa, por exemplo. O que é isso, né? A gente vai lá, né, nós somos mais de 80 mil empregados, e a gente identifica os profissionais que tenham ali habilidades mais próximas e interesse naquele tipo de desenvolvimento. No caso do Visto Caixa, nós fizemos, por exemplo, uma formação mais aprofundada em UX, mais aprofundada, né, em Scrum Master, em frameworks ágeis. E a partir desse Visto Caixa, nós formamos alguns squads que deram origem, por exemplo, ao App FGTS, que deram origem ao App Caixa Tem. Então você tem um programa que não é a capacitação pela capacitação, mas existe a capacitação e o desafio, né? Nesse momento, inclusive, nós estamos com um processo, outro processo, a gente está chamando lá de Hackathon, que é uma maratona de programação, onde a gente está descobrindo talentos, né, em toda a empresa, que mais uma vez vão sim receber uma capacitação voltada nesse momento para a nuvem, porque estamos escalando uma adoção de nuvem, voltada para essas novas tecnologias, mas que serão também inseridos em projetos e lá que eles vão continuar a formação, né? Então essa também é uma forma que a gente faz ali, que nos ajuda muito em fazer sim a capacitação, mas fazer isso num contexto de aprendizado que produz, né, resultado para a companhia. Maravilha. E tem várias iniciativas, como você citou, do Hackathon e tudo mais, que ajudam também a mapear e fazer essa disseminação. E Cláudia, fechando aqui as perguntas específicas, né, na realidade a Cisco também, sendo uma empresa de tecnologia, também passa por turnover intenso, né? Que isso aí é como a gente já acabou de falar. Como é que a empresa tem equilibrado isso? Acho que você deu algumas pistas sobre isso, mas eu queria ouvir mais especificamente, né, a cultura de flexibilidade do ambiente também para atrair e reter talentos, que eu vejo que tem muita gente que nem questão salarial, ela quer uma flexibilidade que eu acho que muito da pandemia trouxe isso para as empresas, né, tendo que se adaptar a esse contexto, mas conta um pouquinho da realidade de vocês lá nesse sentido. Bom, com 11 anos de casa, eu sou a antítese do turnover, né? Isso é verdade. Mas um exemplo. Eu poderia ficar aqui muitas horas falando aqui de iniciativas da Cisco, eu destaquei algumas. Primeiro, é a cultura do trabalho flexível. A Cisco, ela tem por pilar o Connect Anywhere, ou seja, trabalhe de qualquer lugar, e ela já tinha essa política antes da pandemia e está mantendo depois da pandemia. Tá? Por exemplo, eu trabalho no Rio de Janeiro, eu sou carioca e eu não tenho mais escritório no Rio de Janeiro. Então, eu trabalho 100% remoto. E isso permite que a gente possa organizar a nossa vida de uma maneira a ter o equilíbrio entre vida e trabalho. E mesmo onde há escritórios da Cisco, hoje, a Cisco tem incentivado o bem-estar, tem transformado os líderes em embaixadores desse bem-estar. Então, tem incentivado a não marcar reuniões em determinados horários. Então, a empresa tem essa cultura, como o Cláudio falou, né? A cultura, ela tem que ser na prática. Né? Então acho que esse é um ponto que atrai muito e que ajuda as pessoas a manter. O segundo é uma cultura de colaboração muito forte. Imagina, uma empresa com 78 mil funcionários no mundo, são 400 no Brasil. Como é que nesse ambiente híbrido você mantém as pessoas engajadas, mantém as pessoas interessadas? A Cisco, ela tem uma política de colaboração muito grande, na medida que a gente tem grupos. Você pode entrar numa comunidade relacionada à área que você trabalha, relacionada à área que você tem interesse em participar, relacionada ao produto que você está se especializando para dar suporte ou desenvolver, e você tem a oportunidade de conversar com pessoas do mundo inteiro. Então você se sente desafiado o tempo todo, você pode tirar dúvida com um colega que está lá em
sei lá, está lá na Índia, e você bota lá no fórum, no outro dia ele te responde. Então você tem uma possibilidade, primeiro, de expandir culturalmente o seu conhecimento, e segundo, de participar ativamente no desenvolvimento de produtos e soluções. Como eu falei, o funcionário ele gosta de se sentir parte, ele gosta de se sentir ouvido. E terceiro é a oportunidade de você se conectar com o seu propósito. Não lembro agora, acho que foi você que falou, né? Essa questão de você ter, e o Darlan também, a oportunidade da gente trabalhar com o nosso propósito. Então, por exemplo, eu sou uma entusiasta da educação como agente de transformação. Não por acaso eu acabei sendo líder da comunidade de afinidade racial, e dentro desse trabalho eu já liderei alguns projetos de mentorias externas para poder impactar a comunidade, né? Dentro da Cisco a gente também tem trabalhos de treino, de mentorias internas para poder auxiliar quem está entrando na carreira. Então eu consigo, mesmo dentro do meu espaço profissional, estar participando de coisas que eu acredito. E a Cisco também incentiva o voluntariado, né? Dentre as comunidades que a gente tem, alinhado com os objetivos de ESG, a gente tem, por exemplo, uma comunidade de sustentabilidade ambiental. Então você pode também, se essa é uma causa que te interessa, já teve campanhas de a empresa distribuiu sementes para que você plantasse árvores, um exemplo. Então todos os temas que são hoje de atenção da sociedade, a gente consegue trabalhar dentro do nosso espaço de trabalho. Então isso mantém o funcionário engajado e mantém a gente interessado em continuar fazendo parte desse pilar. Além, lógico, é uma Big Tech, tem salário e benefício compatível, investe pesado em desenvolvimento, desde o subsídio a certificações, plataformas de e-learning como a Academia Cisco, que muita gente conhece, o NetAcad, tá? Que nós, como colaboradores, temos acesso. Tem o Skill for All, tem outras plataformas internas. Então a Cisco ela tem feito um trabalho muito consistente em ser um lugar em que os funcionários queiram permanecer, né? E também de ser a empresa dos sonhos. A Cisco vai fazer 40 anos ano que vem, né? É uma das empresas mais maduras e mais sólidas desse setor, e ela ainda é a empresa dos sonhos de muita gente que trabalha com tecnologia. Então ela faz o dever de casa dela de uma forma muito, muito bonita e muito acertada. Maravilha, ótimo. E pessoal, a gente está chegando perto do fim aqui do painel, e eu queria fundir uma pergunta que eu tinha com as considerações finais. Então a pergunta é: quais dicas vocês dariam para os profissionais que nos ouvem agora nesse painel que possam ajudá-lo na preparação para esse novo mercado pós-digital dos dias de hoje? Então, primeiramente a dica, já emendado com uma consideração final, que é um pensamento, uma síntese da mensagem que você veio passar aqui baseado no contexto do painel, tá? Então, começando aqui com o Cláudio. Beleza, obrigado. Eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante lá na empresa também, já usei na carreira, que é: a única constante é a mudança. Então, assim, eu sempre reforço o quanto que abraçá-la e conviver com ela é muito mais fácil do que lutar contra. E no mundo que a gente vive, em que cada semana é uma novidade, em que a taxa com que as coisas mudam, ela acelera, eu vivo mais em paz, pensando que a única coisa que vai acontecer é que vai continuar mudando o tempo todo tudo. O ser humano não é muito passível ou propenso a querer se colocar num lugar de mudança. A gente percebe quando muda isso dentro das empresas, quando faz mudanças grandes, pequenas, sempre tem fricção. Então eu deixo isso aqui como minha reflexão e como minha frase, minha dica, tá bom? Maravilha. Darlan, por favor. Bom, acho que a dica acabou aquele tempo de o analista que só fazia análise, o programador que só programava, né? O gerente do produto que só fala de produto e não tem empatia nenhuma com o cara da TI, né? Acabou esse tempo, né? Então essa é uma dica, precisa ser cross, né? Isso é uma questão até eu diria, hoje em dia, básica de empatia, né? Óbvio que você vai ter a sua especialidade, mas você precisa se colocar no lugar do outro. E hoje, como profissionais, né, nas nossas companhias, é muito importante, né, que o cara da TI entenda do negócio, que o cara do negócio entenda da TI, cada um na sua especialidade, mas tendo essa preocupação genuína de se colocar no lugar do outro. E isso vai exigir um conhecimento, sim, né, além daquele básico que a gente tinha lá. Antigamente a gente reclamava se o analista de TI ia lá fazer alguma especificação de negócio. Por que você está fazendo isso, né? Esse não é o seu papel, né? Acabou esse tempo, né? Então acho que essa é a primeira dica.
depois resgatar aqui como uma mensagem final aquela questão das habilidades, né, que eu comentei antes, de pensamento analítico, pensamento criativo e inteligência emocional. Eu acho que essas 3 habilidades são capazes de, em conjunto com as tecnologias que temos disponíveis, né, em destaque agora, destacando, né, a inteligência artificial generativa, de mudar nossas organizações, de mudar o mundo. São bons pilares mesmo, de fato. Maurício. Bom, eu vou dar um conselho bem pequenininho, tá bom? Só uma curiosidade, das pessoas que estão assistindo aqui a apresentação, levanta a mão, quem conhece alguma linguagem de programação, JavaScript, PHP, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, rapidinho, diria uns 20% talvez aí, né? Mais ou menos. Então a minha dica é bem objetiva, aprendam uma linguagem de programação, qualquer uma, aprendam uma linguagem de programação. Tem gente que fala, não, mas você consegue desenvolver pensamento computacional sem aprender a programar. Eu acho meio complicado isso aí. E na verdade existe um abismo naquelas pessoas que sabem codar e as pessoas que não sabem codar. Estava vendo até escrito ali naquele, né? We write our own code. Quer dizer, as empresas, todas as empresas são empresas de tecnologia. Não tem mais aquele negócio de falar, não, a gente compra tecnologia. Nossa empresa não é de tecnologia. Nossa empresa é uma outra. Hoje todas as empresas têm tecnologia. Todas as empresas têm produtos digitais. Todo mundo tem que saber isso. Então, o conselho que eu dou, se você quiser se diferenciar da concorrência e progredir na sua carreira e enxergar novos negócios, aprenda uma linguagem de programação. Maravilha. Cláudio. Bom, eu gosto sempre de dizer que a nossa carreira não é sobre onde a gente trabalha ou onde a gente estudou, mas sobre qual profissional que a gente está se tornando, né? Especialmente nesse cenário em que a tecnologia está revolucionando a nossa forma de viver, de interagir, de trabalhar, é importantíssimo que a gente saiba quem a gente é, que a gente invista em autoconhecimento tanto quanto em informação, para que a gente possa saber o que a gente agrega para o mercado. A gente tem um acesso à educação ampliado hoje no Brasil, a concorrência aumentou. A gente teve uma fase que era só fazer a graduação e as empresas vinham atrás da gente. Hoje não. Hoje para cada vaga tem 300, 400 currículos. O que torna você diferente dos outros 300? Então, se a gente não aprender a entender qual é o valor que a gente agrega, qual é o nosso talento, no que a gente é bom, para além da formação em programação ou no que for, e entender como a gente pode contribuir para a organização, a gente vai ter muita dificuldade de se recolocar no mercado. E falar de ESG é também falar de futuro. A gente está falando aqui de futuro, mas também de presente, né? A revolução está acontecendo agora. Então, mantenham-se em movimento. Eu acho que é isso. Aprenda, expanda a sua bolha, vai fazer uma coisa completamente diferente da sua carreira para exercitar talentos que você talvez nem descubra que tinha, porque eu acho que é isso que vai deixar a gente interessante e relevante para o mercado de trabalho. Maravilha. Pessoal, uma salva de palmas para os nossos painelistas. Agradecer mais uma vez a participação de vocês e a presença de todos vocês assistindo. Vai ter um QR Code agora, pessoal. Eu sempre peço para fazer a avaliação, até para a gente poder sempre aprimorar o papo que a gente faz aqui e faz ao longo dos próximos anos. Mais uma vez, obrigado. E daqui a 15 minutos a gente vai falar de um tema muito correlato. A gente vai falar de tecnologia, diversidade e inclusão, como o mercado financeiro e as startups estão resolvendo os desafios de contratação em tech. Ainda estão nessa vertical, mas olhando um pouco mais para a diversidade e inclusão. É um prazer continuar tê-los aqui também e depois a competição de fintechs. Um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, obrigado.